Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou residente do segundo ano do Hospital Oftalmológico de Brasília e hoje eu vou falar um pouquinho sobre catarata infantil. Ela pode ser dividida em catarata congênita ou catarata infantil ou do desenvolvimento. Existe uma divergência na literatura quanto à definição desses termos, mas a catarata congênita ela pode ser considerada como aquela presente ao nascimento ou até 3 meses de vida, e a do desenvolvimento como aquela que desenvolve no primeiro ano de vida ou após os primeiros 3 meses. As cataratas bilaterais são mais comuns do que as unilaterais, e 20 a 25% das cegueiras na população pediátrica está relacionada à catarata congênita. O prognóstico visual nesses pacientes, ele tem relação com a idade do paciente, ao diagnóstico e o tempo até o tratamento. Portanto, é de extrema importância a gente avaliar o reflexo vermelho ao nascimento em cada consulta de puericultura, né, das crianças. Inclusive, porque muitas vezes uma catarata unilateral ela pode não afetar o comportamento visual da criança inicialmente e ser imperceptível pelos pais. É importante, né, a gente observar a presença de nistagmo, que indica um pior prognóstico, e a criança passar por avaliação, porque a morfologia da catarata ela oferece várias pistas importantes quanto à sua etiologia, a idade de início e o prognóstico visual. A divisão quanto às etiologias, né? 1/3 das cataratas infantis são hereditárias, né? Sendo autossômicas dominantes, em sua maioria. 1/3 delas pode ser considerada idiopática e 1/3 são causadas pelos demais problemas que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, uma das causas pode ser as infecções congênitas, como a rubéola, que é a principal causa infecciosa, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, distúrbios gestacionais como a prematuridade, fármacos, irradiação no primeiro trimestre, doenças metabólicas, como a galactosemia. Aqui é importante a gente destacar que a galactosemia ela causa uma catarata diferente, né? Uma catarata em gota de óleo. Então, a gente lembrar, né, que a galactosemia é aquele indivíduo que tem um distúrbio autossômico recessivo. Ele tem um distúrbio na enzima galactose 1-P-uridiltransferase. Né? Então, ele tem acúmulo de galactose no fígado, gerando icterícia, no sistema nervoso central, gerando déficit cognitivo. Pode ter desnutrição e gerando essa catarata em gota de óleo, né? É uma catarata diferente, né? Que tem uma opacificação no núcleo do cristalino e geralmente ela é bilateral por ser uma doença sistêmica. A gente pode ter também diabetes, hipoparatireoidismo, alterações cromossômicas como a trissomia do 21, do 13, do 18, anomalias oculares e o trauma também. Quanto aos tipos morfológicos, os tipos de melhor prognóstico visual são as cataratas polares anteriores, lamelares e suturais. É importante a gente lembrar que as cataratas adquiridas geralmente têm um prognóstico visual mais favorável do que as congênitas. E as cataratas elas podem também estar associadas a outras anormalidades oculares, como por exemplo, nos casos das cataratas nucleares. Elas são frequentemente associadas à microftalmia, as polares anteriores, autossômicas dominantes, são associadas à gutata corneana ou astigmatismo. As subcapsulares anteriores e capsulares anteriores são associadas a doenças cutâneas graves. Então, falando um pouquinho dos tipos, né, de catarata. A catarata zonular. A catarata zonular é a forma mais comum. Ela é caracterizada pela opacidade em zonas, né, do cristalino. Ela tem alguns subtipos, dentre eles a catarata lamelar, que pode ser autossômica dominante. Ela é o tipo mais comum de zonular e ela é caracterizada pela opacificação em forma de disco entre o núcleo transparente e o córtex. Então, se a gente fizer um corte óptico, a gente encontra uma opacificação no entorno do núcleo embrionário e o centro do núcleo está sem opacificação. Geralmente, ela é bilateral e simétrica, pode causar baixa acuidade visual variável, de acordo com o grau de opacificação do cristalino. A catarata sutural é caracterizada por uma opacidade das suturas em Y, né, no núcleo fetal do cristalino, e geralmente não causam baixa acuidade visual. Outros subtipos, a catarata nuclear, que é caracterizada pela opacidade do núcleo embrionário, classicamente, né, podendo acometer ou não o núcleo fetal. Ela geralmente é bilateral
e ela é associada a olhos com comprimento axial reduzido. A catarata capsular, ela é caracterizada por pequenas opacidades da cápsula anterior e do epitélio do cristalino, podendo estender até o córtex. Geralmente, elas não causam baixa acuidade visual. Passando agora para outro tipo, né, a catarata polar, que ela é caracterizada por opacidade no córtex subcapsular nas regiões polares do cristalino. Então, a gente vai ter a catarata polar anterior, podem ser uni- ou bilaterais, geralmente são congênitas e esporádicas, podendo ser autossômicas dominantes. Geralmente elas são pequenas e geralmente não causam baixa acuidade visual. Por quê? Porque geralmente essas cataratas, elas são longe do ponto nodal, né? O ponto nodal que fica ali atrás do cristalino, né? Um pouco atrás do cristalino, onde concentram os raios de luz, então prejudica um pouco a visão. Geralmente elas são estáveis, não têm progressão e comumente elas são identificadas pela mãe ou pelo pediatra mesmo. A catarata polar posterior, geralmente os casos que a gente tem esporádicos são unilaterais e nos casos que a gente tem as cataratas autossômicas dominantes são bilaterais. O diagnóstico é difícil, a biomicroscopia, geralmente sendo um diagnóstico mais tardio. E a opacidade ela é maior e mais próxima do ponto nodal do olho, gerando uma baixa acuidade visual bem maior, né? Geralmente do que a polar anterior. E essa catarata pode também progredir. É importante a gente lembrar que aqui a gente tem a fragilidade capsular, né? Então, durante a cirurgia, como a gente não tem plano de clivagem entre a cápsula posterior e o cristalino, a gente tem que evitar a hidrodissecção para evitar, né, a ruptura de cápsula posterior durante a cirurgia da catarata. A catarata membranosa, que é caracterizada pela reabsorção parcial do córtex e do núcleo. Então, a gente vai ter, né, um material opacificado entre a cápsula anterior e posterior, causando baixa acuidade visual importante. Na catarata por persistência do vítreo hiperplásico primário. Ela é caracterizada pela persistência de uma membrana fibrovascular retrocristaliniana, devido a uma reabsorção incompleta da túnica vasculosa lentes, que é responsável, né, que é a vasculatura fetal ali é responsável pela nutrição da lente no período embriológico, né? Geralmente essas cataratas são unilaterais, em 90% dos casos, e podem ser associadas à microftalmia. A catarata total. Ela pode ser total desde o nascimento ou evoluir de uma catarata parcial, e geralmente a intervenção cirúrgica deve ser rápida pelo alto risco de ambliopia. Então, o que a gente tem que pensar, né, na história desse paciente? É importante a gente investigar uma história familiar de catarata infantil, examinar os pais, os irmãos, perguntar sobre exposição a corticoides, a radioterapia, a trauma ocular, investigar a comorbidade que esse paciente possa ter, a idade que os pais notaram, né? A criança com estrabismo, leucocoria, ou nistagmo, ou algum comportamento visual anormal, e a gente revisar as fotografias, né? Que a gente pensa que é um fato muito simples, às vezes até inútil, mas é muito importante, assim, na nossa rotina para a gente comparar e observar, pensando na etiologia, né? De cada catarata. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma criança, inicialmente com reflexo vermelho simétrico, né, presente bilateralmente, e na segunda foto, 2 meses depois, a ausência de reflexo vermelho no olho direito, né. Nesse caso, durante a cirurgia foi identificada uma modesta catarata central e persistência de vasculatura fetal. Então, a gente tem que fazer o exame ocular completinho, né? Avaliar a acuidade visual de acordo com a faixa etária do paciente e com a colaboração. Avaliar os reflexos pupilares. Paciente que tem defeito pupilar aferente relativo tem mau prognóstico. Fazer a biomicroscopia bem feita, né? Avaliando córnea, íris e a catarata. Avaliar o fundo de olho quando necessário, quando a opacidade é muito intensa, é importante a gente fazer ultrassom antes da cirurgia. E a gente investigar a etiologia, né? Podendo até mesmo precisar de uma investigação sistêmica, principalmente nos casos de catarata bilateral. Quanto à conduta, o prognóstico visual ele depende, né, do diagnóstico precoce e do tratamento precoce adequado, como já foi dito, sendo o tratamento cirurgia, correção da facia, o tratamento agressivo da ambliopia, né? Envolve todo esse processo. Se as cataratas não causam baixa acuidade visual, como por exemplo nas polares anteriores, a gente pode só acompanhar
E observar também o nistagmo, né? Como dito, ele tem um prognóstico ruim. Se ele não tratado de forma imediata, ele pode permanecer mesmo após a cirurgia de retirada da catarata, né? E a indicação cirúrgica, ela depende da idade da criança ao diagnóstico. A literatura diz que o ideal, né, nas cataratas congênitas unilaterais é a gente tratar até 6 semanas de vida e nas bilaterais tratar até as 10 semanas. Então, nas cataratas bilaterais graves, a gente geralmente opta por operar imediatamente, sempre optar, né, por um intervalo menor entre a cirurgia do primeiro e do segundo olho, não ultrapassando uma semana de preferência. Geralmente, a cirurgia bilateral simultânea ela só é indicada nos pacientes com doenças sistêmicas graves, com risco cirúrgico e anestésico elevado. E nas cataratas parciais, a cirurgia é feita após a avaliação da morfologia e do comportamento visual. E geralmente o manejo conservador é indicado até que a gente consiga avaliar com precisão a acuidade visual da criança. A cirurgia. Então, assim, quais são as particularidades, né, da cirurgia da catarata infantil? Geralmente é feita uma capsulotomia posterior, com ou sem vitrectomia anterior, né? Para evitar a opacificação da cápsula posterior, que acontece em aproximadamente 100% dos casos, gerando privação visual, né? Lembrar que a cápsula rex da criança ela é mais difícil, a cápsula é mais elástica e tem uma pressão positiva aumentada. O implante da lente intraocular, geralmente a gente prefere fazer em pacientes maiores de 1 ano de idade, né? Nesses pacientes menores de 1 ano de idade tem muita inflamação. Então, quando que a gente vai evitar o implante da lente? Nos menores de 1 ano, na catarata por rubéola congênita, nos casos associados ao uveiite, microoftalmo ou microcórnea. Então, a gente vai preferir a lente única, né, de PMMA, de 12 milímetros, de preferência no saco capsular, né, porque no sulco ela gera mais inflamação também. E é importante a gente fazer o controle da inflamação, né? Geralmente as crianças elas têm mais inflamação que o adulto no pós-operatório. Então, a gente manejar essa inflamação com corticoide no pós-operatório. A correção óptica, né? É um grande desafio. Nos pacientes sem implante da lente ocular, a gente tem que fazer a correção da ametropia o mais rápido possível, né? E por que é um desafio? Porque, assim, os óculos com alta hipermetropia podem causar aberrações escotoma anelar periférico e a lente de contato, que é o método padrão, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de adaptação e até mesmo, né, do manejo dos pais em casa. E quando, assim, a gente tem a possibilidade, a gente prefere as lentes de contato gás permeáveis rígidas. Os óculos afásicos são bem tolerados, né? Geralmente mais bem tolerados do que a lente de contato por algumas crianças com afasia bilateral, especialmente entre 18 meses e 4 anos. Tem a vantagem de melhorar a aparência dos olhos microoftálmicos e o estrabismo secundário a gente pode reduzir com o efeito prismático dos óculos mesmo. Quanto às complicações pós-operatórias. As complicações após a cirurgia são mais comuns nas crianças do que nos adultos. A gente pode ter as opacidades do eixo visual, que são evitadas fazendo a capsulotomia, né, de cápsula posterior durante a cirurgia. A ambliopia, que é quase universal nas crianças com catarata congênita e é bem comum também nas crianças com catarata do desenvolvimento. O glaucoma, que pode aparecer no pós-operatório imediato ou anos depois, geralmente ele é de difícil controle. E o risco de glaucoma ele aumenta 2 vezes quando a gente faz a cirurgia com 1 mês de vida, em comparação com aquelas cirurgias realizadas com 2 meses de idade. Pode ter também estrabismo, em que a gente encontra ET, mais comumente nas crianças com catarata congênita, e XT, que é mais frequente nas crianças com catarata adquirida. Além de pupila irregular, heterocromia de íris, endoftalmite, hemorragias, descolamento retiniano, edema de córnea. Quanto aos resultados visuais. Então, depois da remoção cirúrgica da catarata, a qualidade visual, né, dos pacientes melhoram drasticamente. Então, os resultados eles dependem da idade do início da catarata, da idade que a cirurgia foi feita, das condições oculares, condições sistêmicas e da terapia óptica e oclusiva indicada. As crianças que desenvolvem catarata depois do desenvolvimento visual completo geralmente têm um prognóstico visual muito bom.
E as cataratas unilaterais de início precoce têm um pior prognóstico, embora geralmente a gente tem bons resultados quando o tratamento é iniciado de forma precoce. E é isso, muito obrigada e até mais.